Fala aí, galera do EJA Fundamental, módulo 9 da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Ásia, né, e muitos elementos relacionados a esse continente, com o Oriente Médio, com a China, inclusive com elementos relacionados à Índia e o Brasil, do chamado BRICS. Então, tudo isso é muito importante para vocês. Bom, quando eu falo de continente asiático, eu estou falando de um grande continente, com uma série de características bem distintas. Na verdade, quando a gente fala de Ásia, a gente está falando de muitas regiões. A gente está falando do Oriente Médio, que é uma área bem conturbada em relação à questão da violência, à ideia do petróleo, relações da religião, questões étnicas, ou seja, já é uma área com uma característica bem distinta. Bom, aí eu vou para a Índia, que é um continente com uma população, um crescimento populacional fenomenal, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, com uma cultura bem típica da região. É uma região que cresce muito, mas tem suas armas nucleares, porque tem um grande inimigo no Oriente Médio, que é o Paquistão. Tanto que dividem um território chamado a Caxemira, um território que mantém uma relação muito complexa entre os dois países. Aí eu posso falar do Sudeste Asiático. Caramba, já ouviram falar do Sudeste Asiático? Sim, países um pouco mais desenvolvidos, como a própria, vamos colocar, Coreia do Sul, posso falar da Singapura, mas países que ainda vivem num contexto da exploração da mão de obra dos antigos tigres asiáticos. O próprio Vietnã, Camboja, Tailândia, Indonésia, ou seja, muitos desses países. Bom, galera, aí eu tenho a América Central, aí eu tenho a Ásia Central. A Ásia Central tem Turcomenistão, Cazaquistão, Uzbequistão, aqueles países que tudo terminam em "ão" e ninguém conhece nenhum desses países. Sim, eram os antigos países que faziam parte da ex-União Soviética. E aí eu venho com os países que estão hoje muito importantes, com destaque no cenário mundial. Quem são eles? Bom, Rússia, grande extensão territorial, potência bélica, grande país, grande exportador de petróleo, gás natural e entre outros produtos. A China, uma outra potência mundial, hoje um dos maiores países do mundo em termos de tecnologia, comércio internacional, e o Japão, que tecnologicamente nem precisa falar, país que se recuperou na Segunda Grande Guerra Mundial, ou seja, a Ásia é muito diversificada, com muitos países que são muito importantes nesse cenário econômico e geopolítico mundial. Como eu falei, a Ásia praticamente é dividida por esses cenários, né? Essa divisão do continente asiático. Eu tenho o Oriente Médio, como eu falei, é uma região importante em relação ao petróleo, no comércio mundial, uma região estratégica geopoliticamente, que vive conflitos. Hoje eu tenho 2 conflitos sangrentos no Oriente Médio. O conflito da Síria e o conflito do Iêmen. Mas é uma região de grande diversidade também cultural. Eu tenho regiões dos curdos que querem seu território, na verdade o Iraque com problema, o Irã, que é um grande inimigo norte-americano, o Paquistão, por exemplo, que é um grande inimigo da Índia, ou seja, olha só quanto a gente tem nesse Oriente Médio. Eu tenho a Índia, o sul asiático, uma área que tem uma grande precipitações com as monções, área que planta-se arroz, então a China e Bangladesh são áreas que sofrem muito com as chuvas. Em compensação, eu vou dar o destaque para a Índia, que é um país que vem crescendo muito na questão de produção de software. Então, a gente tem uma característica de desenvolvimento tecnológico. A Índia é um dos países também que crescem muito no cenário internacional. Tá? Não tanto quanto a China, mas é um país que vem crescendo e apresentando uma grande importância. Tanto que muitas indústrias hoje estão indo para a Índia. E aí eu tenho o quê? O Sudeste Asiático. Bom, o Sudeste Asiático, como eu falei, é mão de obra barata. Você tem a exploração dessa mão de obra barata por muitas empresas internacionais, que utilizam essa mão de obra como um advento para a competitividade no cenário internacional. Qual é a indústria que não quer isso? Manter a sua produção numa área onde é barata. Eu falei um pouquinho da Coreia do Sul. Hoje eu posso falar que a Coreia do Sul é um dos países que mais cresce em termos de tecnologia e educação também. Tem umas sequelas em relação ao Japão, mas a Coreia do Sul é uma região muito importante. Digo, de tremenda importância, porque a gente tem, por exemplo, aqui 2 grandes empresas que dominam o nosso mercado. A Samsung e a LG. São 2 empresas coreanas. E aí eu tenho a China e o Japão. China, potência mundial. Japão, potência mundial. 2 países que
diferentemente, tem territórios diferentes. A China tem um território muito maior do que o Japão, mas com tecnologias avançadas, e a China crescendo demais nos últimos anos e fazendo frente aos Estados Unidos. Tanto que hoje o grande conflito geopolítico não é mais Estados Unidos e Rússia. O grande conflito político hoje é Estados Unidos e China. E como eu falei, a Rússia, que é um grande território também. Hoje um país também tem uma interrogação muito grande com os Estados Unidos. Inclusive, ontem saiu uma notícia falando sobre o Twitter, que foi, na verdade, limitado na Rússia. Por quê? A gente fala muito de cibersegurança. E a gente já ouviu falar de hackers? Vocês já ouviram falar. Então tem russos, tem chineses, tem norte-americanos. Hoje é o período, o mundo dos hackers. Hoje o que mais a gente ouve falar é essa questão da cibersegurança. Quando eu falo de características socioeconômicas do continente asiático, eu tenho que levar em consideração o seguinte. Lembra que eu falei da China, potência? Eu falei da Rússia, potência? Falei do Japão, potência? É isso mesmo. E falei da Índia, potência? São esses fatores. Na verdade, quando eu olho o continente asiático, eu vejo um grande potencial de crescimento desse continente. Por quê? É um continente que tem como característica prioritária o desenvolvimento de tecnologias em algumas regiões. E aí eu chamo a atenção da China. Vocês já ouviram falar do 5G, não já? O Brasil ainda não tem esse 5G. Mas nós estamos sendo, como eu posso falar assim, sondados pela maior empresa de transmissão de dados do mundo, que é a Huawei, uma empresa chinesa, que os Estados Unidos não podem nem ver pintada de ouro, que quer chegar ao Brasil e trazer o 5G para o Brasil. Ou seja, os chineses estão muito à frente. Essa empresa, por exemplo, é o que desenvolve muita tecnologia. Eu posso falar um segredo? Os celulares dessa empresa, que não são vendidos praticamente no Brasil, muito pouco, são melhores que os celulares da Apple. Isso já comprovado. Entretanto, nós sabemos muito bem que os Estados Unidos não quer deixar a China ganhar muito mercado. Mas eu já posso falar o seguinte, a Argentina já tem isso. Inclusive tem lojas da Huawei. A gente tinha muito. Ainda tem parceria da Huawei no Brasil, mas assim, a gente ainda está muito receoso, porque nós somos muito dependentes dos Estados Unidos e dependentes da China. Então, esse é um outro exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, da Coreia ou do Japão, novamente falamos de tecnologia. Grandes empresas, Samsung, LG, Sony, grandes empresas estão no cenário mundial. E essa é uma característica também que é muito visível nesse cenário. Assim como eu vejo a Rússia. A Rússia não tem tecnologia, porque a Rússia, engraçado, a Rússia não produz bens de consumo. Agora que a Rússia está produzindo, porque sofreu embargos econômicos. A Rússia não produzia bens de consumo. Você não tinha um made in Rússia. O que a Rússia produz são bases. E aí tem o petróleo, grande produtor de petróleo. Carvão, grande produtor. Minérios de ferro, grande produtor. Gás natural, pronto. A Rússia tem tudo isso. Mas tecnologia em si, tecnologia bélica, tecnologia nuclear, aí sim, as maiores ogivas, o maior número de ogivas nucleares estão na Rússia. Então, olha só como é esse continente, como é gigante esse continente e quais são as características que ele representa no cenário mundial. Vamos passar um pouquinho agora para a Oceania. Muita gente, de repente, nunca ouviu falar sobre a Oceania, né? A Oceania é aquele continente que foi esquecido. Na verdade, não foi esquecido. A gente chama ele de novíssimo continente. É um continente importante, tem países de grande expressão mundial, com como a gente pode falar assim, uma economia estabilizada e socialmente muito bom. Principalmente dois exemplos são principais. A Nova Zelândia, que foi um destaque na questão do Covid, por exemplo, quase nenhum caso de Covid, a Nova Zelândia não passou por problemas, e a Austrália, que todo mundo conhece. A Austrália é um país assim continental, que tem lá as suas características daqueles animais exóticos, né, do canguru e etc. Eu brinco sempre o seguinte, as pessoas que não conhecem a Austrália têm que conhecer o Outback. Aí o cara fala, já sei, Roberto, Outback não é aquele restaurante. Não estou fazendo propaganda aqui, mas o Outback é o nome do deserto da Austrália. E aí na Austrália o que tem de bicho diferente é impressionante. Na verdade, é um continente totalmente distinto. Na verdade, essa Oceania não tem um conjunto de ilhas, ou seja, é muito típico. Sabe que eu chamo muito a atenção, vocês do nono, né, do módulo 9, devem lembrar o seguinte. Já viram o filme Moana? Da Disney? Roberto, já vi, gostei demais. Pronto, esse é um exemplo claríssimo daquela região da Oceania. São típicos navegadores, sim, são várias ilhas naquela região, e o exemplo maior é essa ilha gigantesca que é a Austrália, que tem um exemplo de uma economia forte, de uma sociedade bem organizada e estruturada, ou seja, pouquíssimos problemas econômicos. Quando a gente volta a falar da Oceania, que eu acho que é um continente assim bem à parte,
A gente pensa muito... antigamente existiam alguns filmes que mostravam, tinha um filme chamado Crocodilo Dundee, que falava um pouquinho da Austrália, né, desses animais exóticos, de você pegar crocodilo, de pegar animais, e a gente olhava a Austrália como se eles olham o Brasil, né? Quando você pensa no Brasil, você pensa o quê? Onça pintada, futebol, carnaval. Na verdade, quando a gente olha para a Oceania, a gente pensa nisso. Mas a Oceania não é isso, não. Indústrias, processo econômico muito forte, na região principalmente sudeste, onde você tem Sydney, Canberra e outras cidades importantíssimas, você tem o quê? Uma economia forte e uma sociedade muito bem estruturada, com baixíssimas desigualdades sociais. Essas são as características da Oceania, entretanto, com muitas paisagens naturais. Hoje eu posso falar o seguinte, que a Austrália, a Nova Zelândia, são referências também no turismo mundial. Às vezes as pessoas falam assim para mim, caramba, Roberto, eu quero conhecer a Austrália, porque a Austrália é tão diferente no mundo. Verdade, ela é muito diferente mesmo, tem características bem à parte, bem típicas nessa questão. Por quê? Porque é um continente que a gente não conhece, é um continente novíssimo. E nas relações comerciais ela faz parte desse bloco asiático. Esse bloco asiático é muito forte, porque tem China, tem Estados Unidos, tem Japão, tem Sudeste Asiático, tem Chile, tem Colômbia e tem Oceania, que também faz parte desse bloco comercial, nessa troca comercial de produtos. Principalmente por quê? Porque a gente está pensando numa região muito forte de economia, quando você fala principalmente da China, do Japão e Estados Unidos, né? Aí eu posso falar das relações do Brasil com a Ásia e a Oceania. Infelizmente, e aí é infelizmente mesmo, o Brasil está voltado para o Atlântico e não para o Pacífico. Não é por isso que a gente vai deixar de comercializar com eles, nós comercializamos. O nosso principal parceiro é a China, mas nós temos muitos parceiros na Ásia. Tá? O Sudeste Asiático é parceiro, o Japão é nosso parceiro. Na verdade, nós temos uma identidade muito forte com o Japão. Tem muitos imigrantes japoneses no Brasil e tem muitos brasileiros no Japão. E com a Oceania também. As trocas comerciais. Mesmo que a gente tenha produtos muito próximos, as trocas comerciais são muito intensas com a Oceania. Hoje o Brasil ele comercializa com todo mundo. Entretanto, é claro que existem algumas limitações pelo seguinte, pelos produtos que nós vendemos. A Europa e os Estados Unidos praticamente ficam com a grande maioria desses produtos, assim como a China. A China tem um interesse muito grande no Brasil. O Brasil é uma referência, sim, nesse cenário econômico mundial. Como nós falamos, o Brasil, China e outros continentes, a gente pode citar o seguinte. O Brasil é uma referência de comércio? Sim, principalmente na exportação de produtos primários, como eu falei, a soja, a cana-de-açúcar, o café, etc. Hoje o nosso principal parceiro é a China. A gente vende muito para a China e compra muitos produtos chineses. Mas a gente vende para o mundo todo. Estados Unidos também é um grande parceiro, a Europa é um grande parceiro. Então a grande questão brasileira hoje é a gente tentar entender como é que a gente pode chegar a outras partes do mundo. E o principal bloco que a gente deveria chegar é o bloco do Pacífico. O problema é que a gente não tem passagem para o Pacífico, a gente tem que dar a volta para chegar ao Pacífico. Mas os países hoje que estão nesse bloco econômico ligados ao Pacífico, certamente são países que estão dando muito, mas muito, certo? Em termos de comércio mundial. Como eu falei, a China e a Colômbia. Não, a China, a Colômbia, o Peru e entre outros, o próprio Equador, estão sendo está sendo vantajoso para esses países conseguir esse comércio com a Oceania, com a China, com o Sudeste Asiático, com o próprio Estados Unidos. Nessa relação que a gente não está de fora não, mas a gente está virado para o outro lado. Isso, infelizmente, prejudica um pouco a gente. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido essa parte que fala muito sobre Ásia, sobre a Oceania, que é muito importante para vocês também. Galera, um grande abraço, até a próxima aula.